Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 128. Nós iniciamos, não foi, a semana passada, falando alguma coisa sobre o relacionamento de filhos e pais. E vamos assim mais adiante um pouco. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos comentando um pouco sobre o relacionamento entre pais e filhos, e que isso é uma demanda e é um cuidado que principalmente os pais devem ter, porque a relação que se dá dentro da família, principalmente, ela se dá pela direção dos pais. De maneira que pode haver dificuldades dentro do lar, mas cabe aos pais administrar da melhor maneira possível para que os problemas, as dificuldades sejam contornadas. Um fato que os filhos têm responsabilidade nessa relação, mas pela própria natureza do ser, a criança, o jovem, o adolescente, por não ter essa maturidade suficiente ou não ter uma visão do mundo como deveria ter, cabe aos pais, que devem ter maturidade suficiente, dirigir e administrar, mesmo que sabemos que há às vezes pais ou mães que não têm este equilíbrio. A Bíblia fala sobre o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, conforme está escrito no Salmo 128, e a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, que está lá em Provérbios capítulo 31. Então, o relacionamento de pais com filhos se dá de maneira melhor quando o homem do Salmo 128 e a mulher de Provérbios 31 se encontram, porque aquele é o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, e aquela é a mulher virtuosa que vai fazer com que o seu ambiente do lar seja o melhor e mais agradável possível para a família. É um fato, é uma verdade que na prática nem sempre é assim. Pode ter mulheres virtuosas casadas com homens que não andam no temor do Senhor nem nos caminhos do Senhor. Assim como pode ter homens que temem a Deus casados com mulheres que estão distantes de ser uma mulher virtuosa.
ou não tão virtuosa quanto poderia ser, porque a virtude tem grau. Quando nós lemos Provérbios 31, nós percebemos que aquela mulher virtuosa era louvada por ser mais virtuosa do que as demais. Então era uma virtuosa entre as virtuosas. Assim como tem homem que teme a Deus, mas o temor talvez não seja pleno. É um temor relapso, é um temor que cambaleia no caminho. Então, o que vai determinar, o que vai trazer como segurança e estabilidade para a família e para a relação de pais e filhos, é o modelo do homem do Salmo 128, casado com a mulher de Provérbios 31. Se isso acontece, nós temos aí uma grande probabilidade, uma grande chance de que deste casamento, este homem prudente vai ter uma mulher como uma videira frutífera, com os filhos à roda da sua mesa. Então é preciso compreender isso, porque Deus não vai fazer o que é para eu fazer. Deus não vai fazer o que é para a mulher fazer. Deus faz o que Ele faz, mas Ele dá ao homem e à mulher a capacidade, a responsabilidade, deveres e obrigações como pai e mãe, para que este lar seja administrado da melhor forma possível, para que estes filhos possam se encaminhar na direção do Senhor. Então, depois de rever um pouco aquilo que já falamos, nós vamos assim adiantar aqui. Comentamos também que o ensino da palavra de Deus é a base para a formação em todos os sentidos. Você não pode estar bem na escola e estar mal com Deus. Você não pode estar bem lá no concurso, na prova, seja lá onde você está estudando, ou no trabalho que você conquistou. Se você não está bem com Deus, não adianta. É o mesmo que comer os pepinos dentro do Egito. É melhor comer o maná no deserto e beber água da rocha, desde que esteja com Deus. Uma família não tem como comparar uma família que anda na presença de Deus, mesmo que esteja no deserto passando a prova. Vai lá no armário, o armário meio vazio. O pai e a mãe olham para os meninos, a roupa já está ficando um pouco surrada, já está precisando comprar uma sandália, um sapato. E o pai e a mãe olham aquilo, mas vê o seu filho vestido, indo para a escola dominical. Vê a família de mãos dadas indo para o culto de doutrina. Bem-aventurado deserto. Não falta maná, não falta água, porque não falta Deus. A dificuldade é que as pessoas, assim como na época dos juízes, vivem às vezes uma relação com Deus de altos e baixos, a ponto de uma temporada está tudo bem, outra temporada é preciso que Deus gere um juízo para que se levante um juiz em Israel para salvar o povo. Foi assim
naquela período transitório dos juízes, foi a época dos maiores altos e baixos da história do povo. Porque quando Moisés deixou Josué, Josué foi embora e não deixou ninguém. E o povo começou, cada um fazia o que achava que deveria fazer. Assim é na nossa família. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa família para que ninguém venha dentro da nossa família fazer aquilo que cada um queria fazer. Isso vai ser desagradável para a criança, para o adolescente, para o jovem. Problema dele. A responsabilidade do lar é sua, e não do jovem, da criança, do adolescente. Até porque ele não responde por si. Qualquer dificuldade que tiver, o pai vai ser chamado. Então é preciso compreender isso. Não como que menosprezando a criança ou adolescente, não é isto, mas é falando de responsabilidade. Até onde eu posso ir? Eu já fui adolescente, eu poderia dizer eu sou dono de mim? Não. Eu estou debaixo de autoridade. Se não tinha um pai, tinha uma mãe. E a lei dela era ordem. Ela dizia e as coisas aconteciam do jeitinho que ela dizia. Uma mulher que criou 4 filhos e uma filha. Eram 4 homens dentro de casa. E aquela mulher, como vocês conhecem, que vem aqui, muito mais jovem evidentemente, dizia assim: não vai não, vá. Um da gente chegava: mãe, a senhora deixa eu ir para tal canto. Ela dizia assim: vá não, meu filho, acabou o assunto, não tem discussão. Esse aqui, deixa eu ir. A culpa é sua, porque eu falei aqui a semana passada que você tem que aprender a dizer quando você ensina ao seu filho o que é sim e o que é não. Quando você disser não, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem nada mais na terra que vai dizer que vai ser sim. Ele pode ficar abusado com você, com raiva de você, pode ficar do jeito que ficar, não tem problema. Não se preocupe com isso. Se preocupe em administrar o seu lar. Porque você não está criando filho para amar você, não. Você está criando filho para obedecer a você. O problema é que hoje tem gente criando filho para me amar. Eu não quero fazer para ele não gostar, meu nenê, minha nenezinha, uma lapa de menina desse tamanho, meu bebezinho, fazendo o que quer, andando da maneira que quer. Não, eu não posso desagradar meu nenezinho. Mas esse nenezinho era um nenezinho, hoje é um nenenzão. E está do jeito que está, porque você não tomou conta do tempo que era o nenenzinho. Eita, que negócio complicado agora. Tem um ditado que diz que quando o espinho nasce, já vem com a ponta. Ele já nasce com a pontinha.
É assim ou não é? Espinho não nasce feito um negócio assim e depois é que vai afinar. Não tem lapiseira não. Não tem lapiseira não, ele já vem com a pontinha. E você vai com a lixa. É a pontinha saindo e você lixando. Eu vou deixar você redondinho. Eu vou tirar as suas... Olha, a ponta do espinho eu vou torando logo de baixo. Ou você faz isso enquanto é tempo, ou chega um tempo que você não consegue mais administrar e fica assim: e o que é que eu vou fazer agora? Já foi. Agora é pedir misericórdia para que Deus haja, trabalhe e faça alguma coisa, porque você não fez aquilo que você deveria ter feito. Lixar o espinho logo cedo. Quando eu não queria ir para a igreja, que deu um jeitinho de cair assim na água de lama na frente de casa. Eu já fui assim também. Eita, mãe, nem vai dar para eu ir, né, mãe? Ela disse: meu filho, você vai assim mesmo. Sabe o que foi que ela estava fazendo? Lixando o espinho. Deixando o espinho rombudo. Eu vou lixar o espinho, eu vou pegar a lixa grossa e eu vou tirar a ponta do espinho. Você não vai me furar com esse espinho não, sujeito. Você não vai me furar com esse espinho não, sujeita. E eu não quero que você me ame não, eu quero que você me respeite, porque eu sou seu pai e eu sou sua mãe. Se você quiser me amar, é problema seu. Agora você vai me obedecer. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Quando os pais ensinam os filhos a obedecerem, é infalível, eles aprendem a amar você também. Agora, quando você perde o tato nisso e se torna permissivo, os seus próprios filhos vão dizer assim: eu estou assim porque a senhora não ligou para mim, porque o senhor não me controlou. Porque se tem uma coisa, isso é da psicologia, isso é da vida humana. No fundo, o que uma criança quer, o que um adolescente quer, embora não declare, porque isso é da natureza do ser humano, o que ele quer é que alguém o controle. Porventura não é a mesma coisa de todos nós que estamos aqui em relação a Deus? Quando você diz assim: Jesus, me ajude a ser crente, o que é que você está dizendo? Jesus, me controle. É assim ou não? Você diz: Jesus, toma as rédeas da minha vida, Senhor. Você está dizendo o quê? Se eu fizer qualquer coisa, Senhor, olha, dê um jeito aí, faça qualquer coisa, mas não me deixe me perder. É assim ou não? O teu filho está clamando por isso e você de cara para cima, deixando ele se perder na estrada. Só que diferente de você que já tem maturidade para fazer essa oração, o teu filho nunca vai te dizer isso, porque o que ele quer mesmo é ir para shopping, é ir para piscina, eu não estou dizendo que é pecado isso não. Eu estou querendo dizer que é preciso ter controle. Porque senão a vida vai virar um shopping, a vida vai virar um celular, a vida vai virar a nuvem da internet. E a criança e o adolescente perde o sentido de pé no chão e cabeça no céu.
Então a palavra de Deus é a base, não tem outra coisa não. Porque se essa palavra não puder resolver o teu problema, o problema da tua família, não tem polícia, não tem delegado, não tem psicólogo, não tem ninguém que resolva, não tem remédio que resolva. Porque quando uma cabeça vira e se desgoverna, ela perde o sentido do respeito e da autoridade. Por que é que a nossa sociedade vive assim? Porque perdeu o sentido, o conceito de autoridade. O que é autoridade? O que é respeitar? Respeito o quê? Eu tenho direito, meu irmão. Eu posso tocar fogo na BR e fechar o trânsito. Isso é perda de quê? Do senso da vida e da responsabilidade. Então eu me acho no direito de fechar a BR, de quebrar um prédio do governo, de fazer isso, de fazer aquilo. Por quê? Porque eu perdi o senso de responsabilidade. E aí entra no espírito de anarquia. Não tem governo, porque cada um pode fazer o que quiser fazer. Não é isso que nós estamos vendo na sociedade hoje? Mas por que está assim? Pela falta de princípio que está aqui. Porque a pessoa que teme a Deus respeita a mulher, sim ou não? Uma pessoa que teme a Deus respeita o marido. Uma pessoa que teme a Deus vai tratar bem sua família, seus filhos, sim ou não? Uma pessoa que teme a Deus não vai ficar lá fora roubando isso, furtando aquilo, tirando isso, tirando aquilo outro. Uma pessoa que teme a Deus, se alguém deixar uma Bíblia aí, um celular, seja lá o que for, quando percebe, deixar isso aqui, entrega, pastor, olha, deixar isso aqui. E quantas vezes tem acontecido isso? Mas já aconteceu de alguma coisa ficar e depois não aparecer. Por quê? Porque tem gente que teme a Deus e tem gente que não teme. E a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então isso é preciso compreender. A nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada, a base está aqui. Você não tem outro caminho. Mas pastor, não tem os filósofos que têm os pensamentos, não tem a moral, a ética, não tem. No Egito também tinha, na Babilônia também tinha os princípios éticos da Babilônia. Mas acoplado aos princípios éticos da Babilônia, tinha os deuses da Babilônia. Aí Daniel disse: não, eu sou hebreu, eu não vou comer desse negócio aí não vou não comer não, senhor. O senhor faz o seguinte, o senhor traga aí um legume, um negócio e tal, que a gente vai comer. Esse negócio aí, eu sei que esse troço aí é oferecido aos ídolos. O fato de eu estar na sociedade não significa dizer que eu vou me misturar com ela. Eu estou junto, mas não estou misturado, é diferente. Porque eu posso estar junto com alguém, mas eu não preciso estar misturado com ela. Não preciso estar misturado com ele. Eu, como tenho valores, eu não vou ceder aos meus valores e aos meus princípios para agradar os jovens da Babilônia, não. Não, rapaz, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, por que tu não vai para a festa? Não, a gente não vai não para esse negócio não.
Você é um bando de otário. Mas é porque a gente é assim. Vocês não sabem que a gente é assim? Se fosse hoje, diz assim, é que eu sou da Assembleia de Deus. Não vou não para esse negócio não. Mas rapaz, vai ter um forrozinho aí, rapaz, é gospel. E não é gospel. Mas não dá para mim. Porque isso não faz parte daquilo que eu aprendi. Eu não aprendi isso não. Mas rapaz, todo mundo faz. Mas acontece que meu problema não é todo mundo. Eu tenho um Deus no céu, mas o teu pastor não está aqui. Os teus pais não estão aqui. Tu estás cativo na Babilônia. Ninguém está te vendo. Que Deus é esse que pega vocês e deixa ser escravo na Babilônia? E fulano não é escravo também, não vai? Para o arrastapé? E fulano não é escravo também, vai no arrastapé? Ele vai para o arrastapé, porque ele é escravo da Babilônia, e é escravo dele mesmo. Agora eu posso ser escravo da Babilônia, mas para com Deus eu sou livre. Paulo estava na prisão e disse assim: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Uma carta para Timóteo, uma carta para Filemão, uma carta para Colossenses, uma carta para... Eu estou preso em Roma, mas eu estou livre em Cristo. Então, as pessoas que estão em meu redor, quer morrer? Morra, meu filho. Quer tomar droga? Vai tomar tua droga. E por que tu... Meu irmão, vamos entrar nessa nice, meu irmão. Deixa de ser careta, meu irmão. No meu princípio, a minha mãe, meu pai me ensinaram que isso não é bom para mim. E tu és otário, meu irmão, de estar ouvindo a pai e mãe. Não, é que eu sirvo a Deus do céu, e o meu Deus do céu diz que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. Agora vamos seguir a estrada. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Você segue a sua jornada e eu vou seguir a minha. Porque a tua jornada és tu quem estás escolhendo andar, mas a minha não. A minha, em Jeremias 10:23, diz que não é do homem o seu caminho, nem daquele que caminha dirigir os seus passos. Eu não ando no meu próprio caminho. Eu não entro em qualquer porta, porque eu já entrei numa porta que eu deparei com um caminho. E nessa porta que eu entrei, e nesse caminho que eu estou andando, isso que você está vivendo, não faz parte. Esta é a realidade. Isto é o que nós precisamos compreender como crente. Não para agradar pai ou mãe, nem agradar a pastor. Eu não vou não, porque é o pastor, eu não obedeço a pastor. E aí? Segue a tua vida e morre lá. Mas o Senhor me confiou as ovelhas e eu vou cuidar. E eu vou dizer o que é certo e eu vou dizer o que é errado. E eu vou dirigindo, como foi ilustrado uma vez aqui, eu vou como que dirigindo um ônibus. E esse ônibus tem paradas, tem gente que sobe e tem gente que desce. A cada domingo, a cada culto, tem gente subindo no ônibus, tem ou não tem? Quem quer Jesus? Aí o povo vem para frente. Entrou no ônibus, vamos seguir.
Mas ao mesmo tempo, tem alguém que naquele dia disse: sabe uma coisa, vou pedir a minha parte da herança e vou-me embora. Cansei dessa vidinha de crentinho, essa vida boba. Eu quero é desfrutar da vida, eu quero é aproveitar o mundo. Sabe uma coisa? Eu vou aproveitar que tem gente que está subindo e eu vou descer. E desce, mas o ônibus continua. Sim ou não? E esse ônibus vai chegar no destino. A questão é, com certeza o ônibus que se chama igreja vai chegar no destino, que queira ou que não queira. O ônibus igreja, o transporte igreja vai chegar lá. Se você vai estar dentro ou fora, a escolha foi sua. E eu vou fazer minha parte, procurando o máximo que eu puder fazer, aquilo que estiver nas minhas forças, aquilo que Deus trabalhar na minha mente, no meu coração, aquilo que Deus vai fazer com que o meu espírito esteja em comunhão o máximo possível com o Espírito de Deus, para que Ele possa me comunicar sobre as necessidades da igreja, e eu possa dizer à igreja: igreja, 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 igreja. E quem for igreja vai ouvir, e quem não for igreja, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Mas a Bíblia é a base, é a estrutura. Quando alguém queria comer pão e viver bem, e eu quero, o que é que Jesus tem para me dar? Tem pão, tem milagre, tem. Aí Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que fez Moisés renunciar ao Egito. Entre a pompa do Egito e o deserto, ele olhou assim: Deus está aqui? Está não. Mas se eu for para o deserto, Deus está lá, eu vou para lá. Se você está vivendo um deserto na sua vida, e você sente a presença de Deus nesse deserto, dê glória a Deus por isso. Porque tem gente vivendo em pompa, em glória, e não está dormindo de noite, vendo a hora a polícia chegar na porta para levar. Então é preciso a gente chegar a compreender isto. Eu não vou mudar o mundo. Nenhum de nós aqui vamos mudar o mundo. Nem pense que você não vai mudar o mundo. Não, senhor. Mas eu vou administrar a minha casa. Essa eu vou. Foi isso que Noé fez com maestria. Ele não conseguiu nada com o mundo, mas com a sua casa. Olha, quando ele parou lá em cima da montanha, que a arca encalhou em cima da montanha, ele não conseguiu ninguém, vizinho, ninguém acreditou. Ele falou, ninguém acreditou. Mas quando ele olhou assim, está minha mulher, meus filhos, minha família, está tudo aqui. Com isso aqui a gente caminha.
Então o problema não é que você querer salvar o mundo. O problema é você buscar salvar a sua própria família. Porque se você não cuidar da sua própria família, não vai adiantar salvar o mundo, não. E é bíblico. Se alguém não cuida da própria casa, como vai cuidar da igreja do Senhor? Então os filhos precisam saber destes valores, que o mundo não vai ensinar, não. Tem muito rapaz por aí afora e moça que vai descobrir o que é autoridade quando a polícia chega com um cacetete. Porque na ilusão do mundo e da vida, hoje até os meios de comunicação, as novelas estão tudo caindo, né? Ninguém mais quer nem assistir aqueles troços, porque já descobriu que aquilo não vale nada. E os negócios estão despencando por lá. Mas a igreja, olha, a minha malhação é outra. A minha caminhada é outra. Eu não estou nisso não, meu irmão. Eu estou noutra. E quem vai mostrar a diferença? O tempo. Daqui a 10 anos, preste atenção hoje no que eu estou lhe dizendo. Preste atenção hoje no que eu estou lhe dizendo aqui. Tomo Deus como minha testemunha. Ande na presença de Deus e deixe quem quiser andar do jeito que quiser andar. Daqui a 10 anos, se Jesus não tiver voltado, venha me contar. Venha me dizer da experiência. O tempo passa. E fique você sabendo que você é fruto daquilo que você lê, daquilo que você vê e das experiências que você tem com as pessoas. Se o que você vê não presta, o que você lê não presta, e as pessoas com quem você anda não presta, você tem grande chance de amanhã não prestar também. Agora, se você anda com pessoas que temem a Deus, aí se cumpre a palavra que diz: um ao outro ajudou. Então a gente precisa saber o que é a autoridade de Deus. Primeiro, reconhecer Deus como nossa autoridade, como nosso Senhor. E embora esteja na lei, mas está repetido pelo próprio Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso saber o que representa a autoridade de Deus sobre a minha vida. Tem pessoas que só descobrem quem é Deus depois de uma experiência muito ruim. Um acidente, uma doença, uma tragédia. Tem jovem adolescente que passa por uma tragédia, quando sai do outro lado parece uma pessoa madura. Sim ou não? Madura. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse os teus
mandamentos, estatutos. Quando a gente passa por uma experiência, a gente lá na frente vai dizer assim: eu antes só ouvia falar, mas agora, olha. E o que é que a gente precisa, pastor? Ter experiência com Deus. Mas a experiência com Deus tem que ser um acidente, uma morte, uma tragédia? Não. Porque eu tive uma experiência com Deus, com 7 anos de idade. E que experiência foi essa? Eu fui para a minha igrejinha lá no interior. E cheguei lá, aquele culto foi um culto especial. Não tinha coral, não tinha banda, não tinha ar-condicionado. A gente olhava assim, eram as telhas em cima, o chão cimento, não era cerâmica. Mas naquela noite, eu tinha 7 anos, eu fui profundamente tocado por Deus. E eu já ia para a igreja porque minha mãe já me levava. Mas naquela noite foi diferente. E eu disse: eu quero esse Jesus para mim. Eu quero. Eu estava lendo hoje um livrozinho que meu sobrinho, filho do pastor Norato, escreveu e pediu para eu fazer a apresentação. E eu me emocionei com o livro, porque eu vou aproveitar esse tempo aqui. Ele escreveu o texto, que tem um pouco mais de 30 páginas, mas ele deu o nome: Mulher, quão grande é a tua fé? É uma pergunta que ele faz. E ao longo do texto que ele escreve, ele fala sobre a fé. E aproveita, faz algumas entrevistas com algumas mulheres, buscando delas as experiências que elas têm ou que tiveram em relação à sua fé. E eu vou lendo. Quando chego lá na frente, encontro minha mãe. Ele foi entrevistar minha mãe. Está aqui no livro dele. Estou com ele aqui na tela. E a minha mãe conta, e ele escreveu, está aqui, que depois que meu pai foi embora, e ela ficou sozinha com a gente, teve uma noite, ela já ia para a igreja, tudo certinho, levava a gente, tal. Teve uma noite que ela não sabe se estava dormindo, se foi um sonho, se estava acordada, não sabe o que foi. Ela disse que estava deitada, e de repente 3 meninos, vestidos feito soldados, com boina, com bota, marchando ao redor da cama dela assim. Está aqui no texto que ela testemunha. Diz que perguntou ao pastor: o que será isso? O que será isso? O que será isso? Quando foi muito tempo depois, ela percebeu que aqueles 3 meninos vestidos de soldado eram 3 pastores que ela ia ter dentro de casa. Eu, Honorato e meu irmão Carlos Alberto, que está no Paraná. Os 3 meninos. Está aqui no livro ela contando. Ela conta aqui no livro que ia para a igreja. Eu era muito pequeno. E ela chegava no culto, era ela e mais 5 meninos. Ocupavam um banco assim, um menino pequenininho.
ela sentava no meio e botava 2 para cá e 3 para cá e ficava no meio administrando o processo. Um banco era dela. Lá na igreja, um banco era dela. Mas acontece que daqui a pouco eu não queria mais ficar no banco. Eu queria ficar era no púlpito. E ela ajeitou um palitozinho, um negocinho assim, e eu ia para a igreja agora já vestido de paletó, um menino. E teve um dia que o pastor disse assim: Roberto, você agora vai sentar aqui. E agora me chamavam de pastorzinho. E eu sentava no púlpito com o pastor. Com 10, 12 anos de idade eu fazia programa de rádio em Surubim. O pastor não podia ir, mandava eu ir fazer o programa de rádio em Surubim. E eu chegava lá, não é rádio esse que você liga em casa não. É rádio difusor, aquele que tem aqueles cornetas na rua. E o pastor dizia assim: olha, você vai fazer o programa amanhã que eu não vou poder ir não. Sim, senhor. E eu ia fazer o programa, chegava lá, estava o rapaz lá organizando, liga, desliga, aumenta, tal, o microfone. E eu chegava lá, me sentava com a minha bíbliazinha, que é uma bíblia que eu tenho guardada, que foi do meu pai. Eu só tive na minha vida 2 bíblias. A primeira que foi a do meu pai, que está guardada, e essa aqui que completou 33 anos. Então só tive 2 bíblias na minha vida. Aí eu chegava lá, aí entrava o hino: disse Jesus e de por todo mundo. Aí ele baixava o microfone: passamos a apresentar o programa Só Cristo Salva. Ali eu cantava, ali eu falava, eu pregava. Um menino. Olha, irmãos, fora que eu, para me batizar, me batizei com 10 anos. Eu já contei isso aqui. Eu acredito na família. Eu acredito na família. Com pai, sem pai, eu acredito na família. Eu não tenho referencial de pai. Eu tive pai, que é pai misturado com mãe. Agora, tinha 4 homens e uma mulher dentro de casa. Tudo já crescendo, né? 12, 13, 14, tudo já engordando o pescoço e nascendo bigode e pensando que era homem mesmo. Mas a minha mãe tinha a bandeira nacional. Você sabe o que é isso aqui? A bandeira nacional. Apresenta aos senhores a bandeira nacional. Ela pegou um pedacinho de corda especial, de agave. Não é de nylon não, é de agave. Pegou, virou assim, deu um nó. E ficou aqui um pedacinho para cá. E pegou essa bandeira nacional, botou um prego assim na parede. E chegou lá naquele prego, pendurou a bandeira nacional. Está aqui. Quando a gente queria se meter a besta, ela dizia: ô menino, cuidado com a bandeira nacional. Minha mãe era uma sargentona,
vê ela frágil daquele jeito, mas tinha autoridade sobre nós. Qualquer um da gente poderia pegar ela assim, botar no braço, mas na hora que ela vinha, a gente tinha que dar as costas para ela bater. Agora ela sabia bater, viu? Ela não espancava, não. E tem muito menino sem vergonha por aí, porque nunca levou uma lapada. Tem muita mocinha metida besta por aí, porque nunca levou uma lapada boa. A nossa mãe, escute bem, eu estou falando de uma experiência pessoal. Eu não estou contando história de ninguém, não. Eu estou falando da minha história. A minha mãe não me ensinou a amá-la. A minha mãe me ensinou a obedecê-la. Agora, quando eu aprendi a obedecer a minha mãe, eu passei a amá-la cada dia mais. Quanto mais nós aprendemos a obedecer a Deus, mais nós amamos a Deus. Não existe amor sem obediência e sem submissão. Onde não existe obediência e submissão, existe suborno. Existe alguém que está se aproveitando da outra pessoa. Quando eu quero alguma coisa, eu agrado. Para o meu pai me dá, minha mãe me dá. Quando eu não quero nada, eu aborreço. Esta relação é promíscua. Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, se me obedecer. Eu só sou amigo de Deus se eu obedecer a Deus. Por isso que Deus disse assim: como ocultarei eu a Abraão, meu amigo? Abraão é meu amigo. Eu não posso ter segredo com meu amigo Abraão. Relação de submissão, de obediência. Para onde tu vai, Abraão? Para onde Deus mandar. Aí aparece Ló: vem cá, Ló. Tu quer ir para onde? Vá, meu filho. Eu vou ficar aqui esperando Deus me dizer para onde é que eu vou. Que eu não me guio pela vista dos meus olhos. Essa é a diferença entre aquele que obedece e ama a Deus e aquele que só quer se aproveitar de Deus, tirar de Deus sem se submeter a Ele. Você pode até conseguir, porque Deus é tão bom que abençoa até quem não presta. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus livra até aquele que não é inocente por causa de outro. Pela pureza das tuas mãos, Deus livra outro. Quantos filhos de crente estão tendo livramento por aí porque tem uma mãe chorando de madrugada por ele e por ela?
Agora, quando você observar a rédea de Deus naquele ou naquela, não vá achar ruim não. Vá logo dizendo: trabalhe, Deus, trabalhe. Eu prefiro um Israel mancando da perna do que um Jacó desviado. É melhor um Jacó, um Israel mancando da perna, do que um Jacó desviado. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. A hora já acabou-se. E eu não saí do canto. Olha, irmãos, fiquei na mesma folhinha, está no mesmo canto. Está vendo? Está no mesmo cantinho? Olha, irmãos, eu gostaria de nesta noite pedir que você pensasse um pouco sobre você mesmo, sobre você mesma, sobre sua relação de pai, de mãe, de filho, de filha. À luz da palavra de Deus, como está? É melhor ter um menino com um chinelo no pé dentro da igreja do que ele com um tênis da Nike fora da igreja. Porque o que está com Nike hoje, amanhã pode estar com chinelo. E o que está com chinelo hoje, ele não vai querer um tênis da Nike, não. Ele vai querer um sapato mais elegante, invernizadozinho. Por favor, jovens adolescentes que estão aqui, vocês nunca vão dizer que eu não lhes ensinei. Daqui a 5 anos, a 10 anos, quando o tempo passar, vocês não vão ter coragem de chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia, ninguém me disse nada. Aí você vai se lembrar do que eu estou lhe dizendo aqui hoje. Ou Deus vai fazer você lembrar. Porque com toda certeza eu vou passar, e vocês quem vão ficar. E vocês que são os adolescentes de hoje vão ser os pais e mães amanhã. E a minha oração hoje é que esta palavra seja como um ferro quente, queimado no teu coração. Saiba plantar, porque quem planta bem, colhe bem.
eu não sou perfeito, nem admito ninguém pensar que eu sou perfeito. Uma vez eu escrevi um texto falando sobre a minha humanidade e botei embaixo: Roberto Zé dos Santos, humano. Dias atrás eu escrevi uma frase que diz: que não haja vaidade e jactância na minha fé e santidade, porque até na raiz dos mais brancos lírios há lodo. Mas nós podemos, como pessoas, ter princípios que vão reger a nossa vida. E um dos princípios fundamentais é honrar pai e mãe. Minha mãe foi tão sábia, tão inteligente, que ensinou a todos nós honrar o nosso pai, mesmo tendo ele nos abandonado. Aquela mulher não existe. Uma mulher que assina o nome, mas não tem conhecimentos assim. Ela assina o nome, mas Deus deu a ela sabedoria. E sabedoria não se aprende na escola, não. Sabedoria é coisa divina na vida de uma pessoa. É dom de Deus na vida de uma pessoa. E a Bíblia diz que quem não tem, peça. Peça. Quem não tem, peça, que Ele tem para dar. Me dê sabedoria. O teu filho pode ser doutor, pós-doutor, HD doutor, GHD doutor. Olhe, mas você é mãe, você só sabe assinar o nome. Mas se tu não tiveres sobre ele autoridade, e ele não tiver para você submissão, ele é um miserável sobre a terra, é um canalha sobre a terra, é um indigno sobre a terra, é um bandido sobre a terra. Uma pessoa que não honra pai e mãe é um canalha. Foi pesado? Você vai ver peso um dia quando você se encontrar com Deus, se você não mudar. Aí você vai descobrir os adjetivos de Deus que são mais pesados do que esses que eu estou dizendo aqui. Porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se você gostou, foi bom. Se não gostou, engula. Engula assim feito comprimido, olha. Quando sair daqui, beba água para descer mais fácil, assim, ó. Agora eu vou para casa dormir em paz. Porque o que Deus colocou no meu coração para falar, eu falei. E não fique pensando que para Deus falar eu preciso arregalar o olho, fazer pirueta. Você se engana. Eu fui chamado por Deus para que Deus usasse a minha boca para ensinar a você. E eu espero que esta noite, na sua vida, seja aquela minha noite de quando eu tinha 7 anos, e que sua vida mude hoje, e que você aprume os seus pés hoje,
Porque existe o caminho da vida e o caminho da morte. E cada um de nós temos liberdade de escolher. E não tenha pressa. Não tenha pressa de viver. Olhe para mim. Não tenha pressa de viver. Viva o seu hoje. Viva o seu agora. Porque se você ter pressa de viver, você vai ficar feito eu, de cabelo branco, mais rápido. Aproveite a vida. Dê glória a Deus. Eu desde criança aprendi a dar glória a Deus, a honrar a Deus, a servir a Deus. Não me arrependo.